pedindo a sua direção, a ação do seu Santo Espírito. Nosso Deus, nosso querido Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós te pedimos nesta noite que o Senhor esteja ministrando no nosso coração, que esta palavra lida, Senhor, chegue com graça e misericórdia, ó Deus, com poder, Deus, dissipando os nossos medos e aplicando, Senhor, deixando, Deus, a confiança no Teu poder, na Tua direção, no Senhor que está no controle de todas as coisas. Deus, que o pregador seja tão somente um instrumento do Senhor e que a Tua palavra, Senhor, seja exaltada, seja transformadora, edificadora nas nossas vidas. Em nome santo de Jesus. Amém. Graças a Deus. Como falei, texto um pouco extenso, mas necessário para podermos entender um texto, essa preciosa palavra desse acontecimento aqui. Queridos, eu quero pensar com vocês que estão nesta noite aqui presencialmente, com você que está aí no seu lar, com base neste texto sagrado, sobre o seguinte tema: não temas diante dos gigantes, Deus é conosco, amém? Então, 12 homens da casa de Israel, 12 príncipes, chefes de famílias, homens de renome. São 12 homens que são comissionados por ordem divina, através de Moisés, para uma importante e perigosa missão: espiar a terra de Canaã, a tão sonhada terra prometida, qual Moisés, como líder, Arão, como sumo sacerdote, conduzia este povo por ordem divina, por direção divina. E nas palavras de Moisés, em Números capítulo 13, faz parte do nosso contexto, do versículo 17 a 20, nós sabemos da missão desses homens, desses 12 homens, da responsabilidade desses homens. Diz o texto sagrado: Moisés os enviou a espiar a terra de Canaã e disse-lhes: suba pelo caminho do Neguebe, que era o caminho do deserto. Cantamos isso hoje, né? E entre na região montanhosa, veja a terra, como ela é, e o povo que nela habita, se é forte ou fraco, se são poucos ou muitos. Veja também como é a terra em que esse povo habita, se é boa ou má. E como são as cidades em que habita, são arraiais ou fortalezas. Também como é o solo, se é fértil ou estéril, se nele há matas ou não. Tenha coragem e traga dos frutos da terra. Aqueles dias eram os dias das primícias das uvas. Esta aqui está em síntese, meus queridos, a
o que Moisés coloca diante desses 12 homens que são comissionados para para essa importante, perigosa missão. Mas era por ordem divina. Moisés manda o povo, escolhe esses homens para essa tarefa. E eles foram cumprir a missão. Foi, meus amados, foi uma jornada de 40 dias. Depois dos 40 dias, esses 12 príncipes, nós intitulamos de 12 espias, comparecem diante de seus líderes, comparece diante de Moisés, comparece diante de Arão, comparece diante de toda a congregação, todo o povo, para prestar o relatório da missão da qual eles foram incumbidos, do seu comissionamento dos 12. E aí nós temos aqui, queridos, desses dois, já apresento 2 grupos. O primeiro grupo, formado por 10 homens, já declaro que são o grupo dos pessimistas. E os pessimistas saem na frente, contando, dando o seu relato. Esses começam o seu relato, começam a contar o que viram, por onde caminharam, por onde passaram. E eles admitem a fertilidade da terra. E aí nós temos a expressão terra que mana leite e mel. Essa é uma expressão, a terra de fartura. Quando eu era principiante, não estou aprendendo muito na Bíblia, mas quando eu era novo na fé, eu lia o Antigo Testamento, lia essa passagem, na minha cabeça, no entendimento, literalmente, manava leite e mel. E eu converso com o meu pastor na época, que era o irmão Pinheiro, e ele percebeu, pela minha fala, que eu interpretava assim, Interpretava que ele disse, não, Maurício, essa é uma expressão para dizer que a terra é boa, que a terra é agradável, que a terra é fértil. E foi isso que esses homens viram. Trouxeram até um enorme cacho de uvas. Mas depois, meus irmãos, admitiram essa bondade da terra. Mas depois o relatório desses espias começa a dizer, o relatório desses espias, esses 10 homens, é marcado por incredulidade, é marcado por um sentimento de inferioridade, de incapacidade, de impossibilidade, de pavor. A terra é muito boa, mas não vale a pena morrer por ela. É impossível para nós. Meus queridos, quando Caleb, e nesse momento aquele que tem a fala, é Josué e Caleb, o segundo grupo, quando Caleb percebeu as palavras dos 10 que contaminaram o povo, que o relato influenciou negativamente, trazendo medo e incredulidade ao povo. E o que era pior, meus irmãos? O relatório, as palavras desses homens, contrariava os propósitos divinos, a vontade divina. E a vontade de Deus é marchar, é avançar. Esse relatório trazia incredulidade no povo, medo, pavor no povo. E aí Caleb tomou a palavra,
procurou reanimar o povo. Com uma palavra de fé, com uma palavra de confiança, com uma palavra de poder, com uma palavra de vitória ao povo, para reanimar o povo. Então Caleb fez calar o povo diante de Moisés e disse: vamos subir agora, tomar posse da terra, porque somos perfeitamente capazes de fazer isso. Versículo 30, 13, versículo 30. Meus irmãos, aqui está, podemos dizer assim, duas formas de ver as coisas entre esses dois grupos. É o que eu quero pensar com vocês nesta noite. O grupo dos pessimistas, que é o grupo dos 10, que é a maioria, era a visão, era o pensamento, era a opinião, era o argumento dos 10. E aí o outro grupo, apresentado aqui, constituído de Josué e Caleb, grupo formado por 2 homens, minoria, mas com uma visão otimista. E aqui, no caso aqui, quem tem a fala é Caleb. Meus irmãos, essa passagem nos ensina forma. Nós vemos um problema, uma situação, uma adversidade, um problema, um gigante. A forma como nós vemos essas realidades faz toda a diferença nas nossas vidas. Os problemas eram reais. Os problemas, os gigantes que habitavam naquela terra, eram reais, não eram imaginários. Nós hoje, nós estamos vivendo, queridos, problemas reais. Os problemas que nós estamos vivendo hoje não são imaginários. Mas a forma como eu, como vocês, você que está neste momento ouvindo esta palavra, a forma como nós vemos esses problemas, como nós vemos ou como chega até nós através de relatos de outras pessoas, faz toda a diferença. Aqui Caleb, companheiro de Josué, era um homem de fé, era um homem de coragem e era um homem de determinação. Sabia que Deus precisa de pessoas assim, amém? Deus precisa de pessoas assim, que em meio a problemas que são reais, não eram fantasias. E você sabe disso. Você sabe disso. O que nós estamos vivendo hoje, precisa mais ninguém lhe enviar nenhum vídeo, esses vídeos que trazem pavor, medo. Não precisa você fazer nenhuma pesquisa. Você sabe. Você tem contemplado com tristeza. Pessoas têm sofrido na pele essa realidade. Mas como nós vamos reagir diante desses gigantes que se levanta fará toda a diferença. Amém? E meus queridos, com a palavra de Caleb, eu quero dizer que nós temos 3 lições aqui importantes com essa primeira declaração de Caleb. 3 lições que nós podemos aprender desse versículo 10. Primeira, que com os territórios que Deus nos dá, com as bênçãos que Deus nos dá, com aquilo que Deus nos promete, sempre virão as dificuldades. E essas dificuldades eram para serem vencidas, amém?
Essa é a primeira lição que nós aprendemos. A segunda, os obstáculos, as dificuldades, elas devem ser encaradas de frente, superadas, mediante a total confiança no Senhor. Terceiro, que a vitória do crente não é uma possibilidade, é uma certeza, aleluia. Às vezes, queridos, essa vitória talvez não aconteça na forma que queremos, que imaginamos, ou no tempo que nós desejamos. Mas se nós tivermos confiança e fé em Deus, Ele cumprirá aquilo que nos prometeu. Deus é fiel. Os problemas, os gigantes existiam, mas Deus é conosco. Deus ia cumprir a sua promessa. Ah, meus irmãos, a contaminação daquele relato dos 10 já tinha chegado no coração do povo. Foi isso que Caleb e Josué perceberam. E Caleb tem aqui a palavra. Contaminação já tinha chegado no coração do povo, o medo, a incredulidade. Aquilo que os 10 viram influenciou o povo, contaminou o povo. Pessoas pessimistas, pessoas medrosas, elas oferecem isso para o povo. Pessoa com baixa autoestima, para baixo, contagia negativamente as pessoas. E é isso que acontece, está acontecendo, que aconteceu nesse contexto, e acontece hora por outra no nosso dia a dia. E aqui eu repito, está a diferença, meus irmãos, de atitudes, de ações, reações das pessoas diante de um problema. Diante de uma situação difícil, emblemática. Eu quero dizer uma coisa para você, muito séria nesta noite, que você guarde isso, sabe disso. Os problemas não mudam ninguém. Os problemas só revelam quem é a pessoa. Porque diante dessas tempestades, diante desses gigantes, vai aflorar o que a pessoa tem. Se é incredulidade, se é medo, vai aflorar isso. Se é confiança, se é temor a Deus, se é fé, se é convicção, se é dependência de Deus, isso vai se manifestar. Então, problema só revela o que a pessoa é. Quem é a pessoa? Os 10 viram os gigantes, se esqueceram de Deus, esqueceram de todas as manifestações, todo o poder, de todas as vitórias para trás, esqueceram de todas as maravilhas que Deus tinha feito no meio deles. Viram um grande problema, esqueceram que havia um Deus maior, mais poderoso. Meus irmãos, ninguém está dizendo que o negócio aí não é sério, não. Nós estamos dizendo que Deus é maior, amém? Que Deus é conosco. Esqueceram-se de Deus, esqueceram das provas do poder de Deus na vida deles. Os 2, Josué e Caleb,
viram os gigantes, viram a realidade do problema, não era nenhuma fantasia, mas mantiveram confiança em Deus, não temendo os gigantes, mas crendo no poder de Deus, amém? Crendo que Deus é poderoso. Então, meus irmãos, crendo que Deus era com eles, crendo que Deus os tinha enviado com esta missão, Deus estava no controle, Deus os estava enviando, Deus está no controle de todas as coisas. Mais uma vez, eu quero que você entenda muito bem isso. A maneira como nós vemos e lidamos com o problema faz toda a diferença nas nossas vidas. E pergunto para você nesta hora, você que está aqui presencialmente, você que está de forma online, nessa transmissão desse culto ao vivo, como você tem se comportado nesse tempo? Como você tem se comportado nesse tempo de pandemia? Como está o seu coração, meu irmão, minha irmã? Querido visitante, você, irmão, irmã, como está o seu coração diante de todos esses relatórios? Ou diante já da ação direta dessa pandemia, desse vírus? Seja na sua saúde, seja sua saúde física, emocional, seja na sua renda financeira. Como que você está lidando com essa situação? O que tem chegado até você? Quais são os relatos? Você tem assistido mais esses vídeos que deixa para baixo? Você fica compartilhando, é um apelo que eu faço. Meus irmãos, sei que os irmãos já estão conscientes disso. Não compartilhe esses vídeos que deixa para baixo, esses vídeos que só trazem miséria. Isso amedronta, talvez quem vai chegar lá na ponta, onde vai chegar. Essa semana, no grupo da nossa convenção, CBPI, alguém recebeu o vídeo de outro alguém, de forma inocente, né? Um vídeo de uma montagem, né? De pessoas morrendo, emenda pandemia com outras situações, e publica. Meu irmão, quando eu comecei a ver aquilo, meu irmão, eu logo parei e esse vídeo de grupo assim, né? Para sair de todos, quem publicou tem que tirar, né? Logo alguém se manifestou, o nosso presidente da convenção se manifestou. Coisa dessa natureza não deve ser publicada, aquilo que traz tristeza, miséria. Era isso o relato, meus irmãos, relatório desses espias, desses 10, contaminando o povo. A forma como você vê ou como você ouve as notícias, ou você lidar com elas, fará toda a diferença. Jesus falou assim para nós, falou para os seus discípulos, mas é para nós hoje, que nós estamos hoje olhando para a sua palavra. Jesus falou assim: são os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão. Mateus 6, 22 e 23. O que é que Jesus está dizendo nessa passagem? Se os teus olhos forem bons,
Jesus está dizendo assim, ó, se a forma de você ver a realidade da vida, se a forma como você lidar com as situações da vida for otimistas, for de olhar, mas manter a confiança, todo o teu corpo estará iluminado. Você será uma pessoa que traz luz. Mas a forma que você vê as coisas, se for teus olhos forem maus, se você ver as coisas com pessimismo, com desconfiança, todo o teu corpo estará em trevas. É isso que Jesus está nos dizendo. E a palavra diz também, meus queridos, pois Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Como nós estamos vivendo missões, nós estamos agora num tempo difícil, nós estamos num tempo de dificuldades, e alguém pode até, talvez, de forma imatura, inconsciente, dizer, por que fazer missões num tempo difícil, tão emblemático, tão perigoso? Sabe por que nós fazemos missões? Sabe por que nós avançamos? Sabe por que a guerra não para? Pode até fechar a porta do templo, mas ela está de casa em casa, ela está online, ela está quando tem oportunidade, ela está com 25%, com 30%. Porque Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Por isso, mesmo ficando em quarentena, você aí, a igreja é você, querido. A igreja não para, a igreja continua com o seu ministério. Você está sem poder com o templo, seja desta igreja que você é membro congregado, você que de outra igreja está conosco nesta noite, você está sem poder ir à sua igreja, mas você continua sendo igreja, você continua fazendo a obra. Você continua ofertando para Deus, você continua orando, você continua intercedendo, você continua na sua devocional, você continua sendo aquilo que Deus chamou para você ser, testemunha de Jesus, amém? Então, foi esse espírito, meus irmãos, de covardia, de medo, que estava no coração daqueles 10 espias e contaminaram toda a congregação, todo o povo. Ah, meus irmãos, diante dessa realidade, dessa situação, o povo que já tinha um coração inclinado para a incredulidade, já tinha um coração fértil, dureza, dura serviço, o povo aceita o testemunho dos 10, o relatório dos 10. Caleb dá uma palavra de poder, de confiança, ignora, meus irmãos. Porque acho que talvez a maioria não podia errar. A maioria, os 10 homens, 10 olhares, 10 a forma de ver as coisas, isso não pode ter errado, tudo isso é possível acontecer conosco. Nós vamos morrer, é impossível. E a minoria não se calou. Meus irmãos, quero dizer uma coisa para vocês. Talvez tenha uma maioria lá fora que não crê no seu testemunho, não crê na sua esperança, não tem a convicção da sua fé. Não se importe com isso não. Até a palavra diz que a porta é estreita. Eles podem ser maioria, mas maior é aquele que está em nós, amém? Glória a Deus. Maior é aquele que está conosco. Então, meus irmãos, diante
desse relatório de incredulidade, eles ignoram o testemunho dos dois, e passa a dar crédito nos 10. E diante dessa triste realidade, queridos, o povo entrou em desespero, o povo entrou em lamento, o povo entrou em choro, o povo entrou em murmuração contra os seus líderes, Moisés e Arão. O povo desejou morrer no Egito ou no deserto. O povo não queria dar mais nenhum passo à frente. O povo cogitou voltar para o Egito, escolhendo alguém, um chefe, alguém que os liderasse, para voltar. Não queria mais o cumprimento das promessas de Deus nas suas vidas. Oh, meus irmãos, talvez esse choro, esse lamento, essa tristeza, essa murmuração contra os seus líderes, talvez esse desejo, preferimos ter morrido no Egito ou no próprio deserto. Talvez o povo pensasse, por que é que Deus reservou todo esse problema para nós? Por que é que nós temos que encarar todos esses gigantes que estão na nossa frente? Talvez hoje, queridos, milhares de pessoas talvez esteja questionando por que é que Deus permitiu toda essa pandemia? Por que é que Deus permitiu uma doença que tem matado milhares de pessoas, não apenas no Brasil, mas no mundo? Até servos de Deus, homens e mulheres de Deus consagrados. Talvez alguém pergunte por que Deus suporta todas essas mortes, todo esse problema. Eu quero te dizer só para você nesta noite, você que está nos assistindo nesta noite, os irmãos que estão aqui presentes, eu quero dizer só uma frase para vocês. Deus nunca erra. Isso já estava reservado para a humanidade. E nós temos que passar por isso. Meus irmãos, nós temos que passar por essa realidade. E eu sei que para você, para mim, eu sei que para a nossa humanidade, eu sei que para você que está nos ouvindo, pessoas de outros lugares que estão nos assistindo nesta noite, eu sei que isso não está sendo fácil. Talvez você pergunte, por que Deus permitiu isso? Deus nunca erra. Os planos de Deus não são frustrados. Agora, o problema é como está a sua vida. Como está a sua relação com Deus? Ah, queridos, quantos questionamentos. E aí quando tantas murmurações na pele, Moisés e Arão, quando Moisés e Arão viram a situação e o comportamento do povo, diz o texto sagrado, capítulo 14, versículo 5, diz assim: então Moisés e Arão se prostraram, não com medo do povo, se prostraram em humilhação a Deus, em intercessão a Deus, se prostraram, se colocando na brecha, para já dizer em temor a Deus, para Deus ter misericórdia daquela situação. O texto aqui diz que eles murmuraram contra os seus líderes, que eram Moisés e Arão. Queridos, sabe o que isso aqui nos ensina? Quando o povo de Deus murmura, critica os seus líderes, fala mal, reage, faz comentários, sabe qual é a ação dos líderes?
se prostrar diante de Deus, é interceder, a clamar a Deus para Deus ter misericórdia de nós. A nossa ação é essa. Você que lidera a sua casa, você que lidera uma empresa, você que lidera um pequeno grupo, lidera uma organização missionária, quando seus liderados reclamarem, lhe criticarem. Aprendemos aqui com Moisés e Arão, eles se prostraram diante de Deus, intercessão, para Deus ter misericórdia, e é isso que nós fazemos. Moisés e Arão se prostraram. Josué e Calebe, o texto diz que eles rasgaram as suas vestes em lamento. E nós temos aqui mais uma tentativa de Josué e Calebe. Mais uma tentativa, mais um apelo para levar a congregação a crer no Senhor, a endireitar os seus caminhos, os seus pensamentos, a varrer a incredulidade, a crer na ação e no poder de Deus. Mais uma tentativa de Josué e Calebe. E aí diz o texto sagrado. A mensagem hoje vai ser um pouco extensa, queridos, mas é para o nosso bem. Falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: esse foi o último apelo. A terra pelo qual passamos para espiar é terra muitíssimo boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar e nos dará essa terra, que é uma terra que emana leite e mel. Tão somente, olha aí, igreja, tão somente não sejam rebeldes contra o Senhor, e não tenha medo do povo dessa terra, porque como pão podemos devorar a proteção que eles tinham, que eram os seus deuses, que eles confiavam, já não existe, porque os deuses caem por terra com a presença de Deus. A proteção que eles tinham se foi. O Senhor está conosco. Não tenham medo deles. Se essa palavra não serviu para aqueles israelitas, sirva para nós nessa noite, amém? Confiamos, meus irmãos, confiamos. Essa foi a palavra. Rasgaram as suas vestes, Josué e Calebe, palavra que eles proclamaram com um apelo ao povo. O povo se voltar para Deus. E o povo, queridos? Qual é a reação do povo diante de mais uma palavra, mais uma tentativa, mais um apelo, mais uma palavra falando da terra, das possibilidades? Qual foi a reação do povo diante dessa palavra? E numa grosseira rebeldia, numa elevada rebeldia, eles disseram que Josué e Calebe deveriam ser apedrejados, deveriam ser mortos. Meus queridos, as palavras de fé, as palavras de confiança, as palavras de submeter a Deus foram ignoradas. Quando a pessoa está em rebeldia, você sabia que uma pessoa está em rebeldia, a pessoa está em desobediência, e as palavras que trazem edificação, as palavras que trazem esperança, que trazem firmeza, que trazem relação com Deus, elas são ignoradas, são desprezadas. Olha o mundo lá fora, olha aqueles que não conhecem,
desfazem com a palavra que nós lançamos, despreza. A palavra de Deus, meus irmãos, no meio do povo que não quer Deus, no meio do povo que está aí, padecendo também, é de desprezo para muitos. Louvado seja Deus, querido, se você abre o seu coração para nesta noite receber esta palavra. Então, o texto diz que desejaram Moisés e Arão ali prostrados no chão, intercedendo, talvez lamentando a situação e a miséria do povo. Josué e Caleb rasgam suas vestes em lamento, dá a última palavra. O povo ignora a palavra desses homens e desejou apedrejá-los. E Deus, querido, a palavra diz que a glória de Deus se manifestou diante da congregação de Israel. Deus, através da sua glória, se manifesta, apareceu na tenda da congregação. E eu quero dizer para você nesta noite, duas razões. A dupla razão, porque a glória de Deus se manifestou naquele momento ali. A primeira, a glória de Deus se manifestou para trazer livramento, salvação, para guardar aqueles dois homens que foram tementes, fiéis e consagrados a Deus. Por isso eu digo para você nesta noite, para você que está nos assistindo nesta noite, se você tem temor a Deus, se você tem confiança em Deus, se você é uma testemunha de Deus, do Senhor, não tema diante dos perigos. Deus vem com o seu livramento. Lições, como Deus tem livrado países fechados, irmãos. Em nossos dias, seja qual for a realidade que nós estamos vivendo, como missionários na nossa própria terra, como seres cristãos, quando nós carregamos o Evangelho de Jesus, Deus vem para trazer livramento, trazer cura, trazer restauração, reanimar o seu povo, aqueles que confiam nele, amém? A glória do Senhor apareceu trazendo salvação, porque eles iam ser apedrejados por aqueles rebeldes. A outra razão, queridos, a outra razão do aparecimento da glória de Deus, dessa manifestação de Deus, foi para trazer juízo, trazer condenação aos rebeldes, aos incrédulos, aos medrosos, aos desobedientes. O texto sagrado diz, como segue para frente, Deus enviou uma praga é uma sentença de morte. Morreram os 10 rebeldes, os 10 que poluíram a congregação de Israel. Foi um dos juízos do aparecimento dessa glória de Deus. Dentro desse juízo, toda aquela turma de 20 anos para cima, que fazia parte da aceitação dos rebeldes, que entraram na desobediência, que murmuraram contra os seus líderes, que tentaram apedrejar Caleb e Josué, e o que é pior, desacreditaram nas promessas do Senhor, foram descrentes à ordem divina. E aí Deus dá a sentença dessa peregrinação. Foram 40 dias, de percorrendo a terra de Canaã, 40 anos padecendo no deserto. Segundo a história bíblica, geográfica, pouco mais de 15 dias, meus irmãos, aonde eles estavam, nesse contexto que eles estavam, geograficamente. 15 dias, eles teriam total condições de chegar, descer a planície, passar do Vale do Jordão, passar o Rio Jordão e entrar, que é a primeira 15 dias. Meus irmãos, você que assiste nesta noite,
a desobediência, a incredulidade, a rebeldia, a murmuração, traz atrasos. Não prospera, pessoas que murmuram, que duvidam, a incredulidade, falta de fé, falta de confiança no poder de Deus, atrasa, destrói. Isso contraria a vontade divina. Você, nesta noite, diante da história do cristianismo, você, diante da história da igreja, qual relato você tem aceito e vivido na sua vida? Quem? Que tipo de relato? Relato do mundo, dos incrédulos, proposta do mundo, ou relato da palavra? Meus irmãos, a proposta, a tentativa do problema, aqui intitulado Os Gigantes, esta noite, não temas os gigantes, Deus é conosco. A tentativa dos problemas, sabe qual é? A tentativa desses problemas, dessas adversidades, das tempestades da vida, é varrer a confiança, a esperança, a fé que nós temos em Deus. Essa ação imediata dos problemas, é isso, tentar varrer isso de você. Que você, que nesta noite está refletindo nesta mensagem desta noite, que você não se deixe ser varrido, meus irmãos, queridos ouvintes, não deixe ser varrido, mantenha a sua confiança em Deus. A grande realidade, sabe qual é? Nós lemos a Bíblia, e nós lemos lá, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Nós vemos tantas palavras de fé, de esperança. Deus é nosso refúgio e fortaleza, nosso socorro bem presente na angústia. Nós vemos tantas coisas, tantas palavras na Bíblia, palavras de fé e de esperança. Mas, meus irmãos, quando vem a tempestade, quando vem as crises, quando vem os problemas, e para muitos, quando vem o Covid, parece que varre de muitas pessoas a esperança que há neles. Talvez pessoas que, por uma situação difícil, seja ela qual for, de enfermidade, de economia, de luto, perde o prazer da vida, porque está com essa situação. Essas realidades, meus irmãos, não devem varrer a esperança que há em nós, porque essa é a tentativa do próprio inimigo, varrer as nossas convicções. Não são só esses relatórios dados, mas são até aquilo que nós sentimos na pele. Então, se mantenha firme nesse tempo difícil. Mantenha a sua esperança. Mesmo, queridos, considerando todas essas realidades, hoje, meu apelo desta noite, para que você olhe para o Senhor. Você possa confiar em Deus. Maior é aquele que está em nós, do que aquilo que está no mundo. Amém? Eu deixo com você ainda mais nesse momento final, uma palavra de Deus para o seu coração nesta noite. A palavra de Deus é: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço. Eu te ajudo, eu te sustento com minha destra fiel. Isaías 41, versículo 10. Era isso que os dois estavam querendo transmitir para o povo.
E, meus queridos, nunca recuar. Você que nos assiste, está sem poder vir o templo, não recue na sua esperança, não recue na sua fé. Porque a palavra de Deus também diz que, todavia, o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Nós que temos o temor de Deus, nós que, mesmo diante das lutas, das dificuldades, mesmo gemendo, nós, porém, a igreja do Senhor, não somos dos que retrocedem para a perdição, somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Aleluia, louvado seja Deus. Que esta seja a mensagem que você guarde no seu coração nesta noite, mensagem de esperança, de certeza, de confiança. Admitimos toda essa realidade, mas Deus é conosco. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Esse quem será contra nós é assim: quem terá vitória contra nós? Quem terá a supremacia sobre nós? Quem dará a última palavra final sobre nós? Nosso próprio Deus. Nós estamos guardados diante da sua mão. Nós estamos guardados pelo seu poder. E nós confiamos. Você que nos assiste, você que está presencialmente. Não importa, queridos, são poucas pessoas que lhe trazem notícias boas. Vá com estes. Vá por esses que trazem a palavra de fé, de esperança para o seu coração. Acredite, Deus nos dará a vitória, não importa a situação. Não importa o problema que está acontecendo, Deus é conosco. Deus nos abençoe, em o nome de Jesus. Amém?